Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e a gente está começando uma série de educação financeira. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre investindo na crise. Quais são as armadilhas que a gente deve evitar nesse período aí de coronavírus e toda essa turbulência que o mercado tem passado. Bom, é fato que a gente viu aí uma queda muito forte dos ativos de bolsa no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. E eu acredito muito que a gente tem aí boas oportunidades para aquele investidor de longo prazo que realmente está pensando ali no seu dinheiro para daqui 5, 10, 20 anos. Mas é claro que não basta só a empresa ser um bom investimento no longo prazo, ela precisa sobreviver no curto prazo. Então, por isso, algumas coisas que eu tenho olhado muito nessa crise são a parte de alavancagem, ou seja, o nível de endividamento da empresa, e também o nível de margem. E eu vou explicar um pouquinho melhor por que eu tenho olhado esses dois indicadores com mais cuidado, usando um exemplo da Lojas Marisa. E para isso a gente vai olhar como é que foi essa empresa no meio da crise lá de 2014 e 2015. Nesse período, o varejo, principalmente não só, mas o varejo de vestuário sofreu bastante. E a gente pode perceber e até fazer uma comparação também o que a gente pode aprender com aquele período, né? Então aqui eu estou no site do Status Invest, eu já selecionei aqui a ação da Marisa, o ticker é AMAR3. E aqui a gente consegue ver a DRE, né, o demonstrativo de resultado do exercício. Primeira coisa que a gente vai olhar a gente vai fazer uma análise horizontal, tá? Então tem aqui o AH, que é justamente isso. O que significa essa análise horizontal? Ela é uma comparação entre períodos. Então a gente tem aqui 2014 e 2015 e na análise horizontal ele vai comparar a receita líquida, a variação dela de um ano para o outro. Então a gente pode perceber que de 2014 para 2015 a receita líquida caiu 5,4%. E o que acontece? Esse é um setor que geralmente opera com margens mais baixas, né? Então a gente pode perceber aqui, ó, no quadrinho de margens, que a margem EBIT da empresa, no auge, a melhor margem que ela já teve foi de 13,8%. E obviamente aqui em 2014, 15 e 16 foram os piores períodos para a empresa. Voltando aqui na nossa demonstrativo de resultado, o que eu quero mostrar a gente teve aqui, né, quando a gente faz uma análise de cima para baixo, a gente teve aqui uma queda de 5% da receita líquida, só que o lucro bruto caiu 12%. Então, vamos colocar agora também a análise vertical. O que é a análise vertical? Ela mostra para a gente a proporção de cada um desses custos, despesas, ou seja, das linhas da DRE em relação à receita líquida. Então, por exemplo, aqui ele tem um custo do qual representa 56% da receita líquida da empresa. Isso faz com que ela tenha uma margem bruta de 43,5%. E olha só, em 2014 a margem bruta dela foi de 46,8%, ou seja, ela teve uma queda aqui de 3 pontos percentuais. Não parece muito, mas como o setor opera já com margens baixas, lá no que a gente chama de bottom line, que são as linhas de resultado final, isso tem um impacto muito grande lá no resultado operacional da empresa, que é o EBIT. Então, reparem que no ano anterior, né, em 2014, ela tinha uma margem EBIT de 5,8%. Esses 3 pontos percentuais aqui, essa margem bruta caindo de 46% para 43%, fez com que o EBIT caísse 63%, vindo de 195 milhões para 70. Isso é o impacto de uma empresa que opera já com margens mais apertadas. Qualquer um ponto percentual tem um impacto muito grande lá no bottom line. Então, isso aqui é uma das coisas que me preocupa agora nessa crise, justamente quais empresas têm margens mais altas para suportar esse período mais turbulento. Além disso, a empresa ela tinha um resultado financeiro, né? O que aconteceu? Né? Aqui o resultado financeiro são as despesas com juros principalmente, e o que aconteceu é que apesar do lucro bruto e do EBIT terem caído fortemente, o resultado financeiro, né, os encargos com dívida, não caem. Então acaba que, em percentual da receita líquida, eles praticamente se mantiveram, só que isso vai sugar quase que todo o lucro, né? Na verdade, aqui foi todo e mais um pouco, né? Então ela teve um EBIT de 70 milhões e teve um resultado financeiro, né, uma despesa com juros de 150, ou seja, ela gastou todo o resultado operacional e ainda mais um pouco para conseguir honrar com as dívidas dela de juros. Então, isso são as coisas que eu tenho olhado bastante nessas empresas. A questão do endividamento de uma empresa nesse período é uma coisa bastante complicada.
As empresas têm buscado preservar o caixa justamente porque ninguém sabe muito bem qual que vai ser o nível de duração dessa crise. E caso a empresa precise recorrer a bancos nesse momento, é uma coisa muito ruim, porque a liquidez está muito ruim para as empresas. Isso faz com que os spreads bancários estejam bem mais altos, ou seja, a empresa vai ter que tomar dívida num patamar bem mais caro. Isso aí realmente vai repercutir aí no curto prazo e talvez até um pouco mais. Então esses são alguns pontos que eu tenho olhado. Para efeito de comparação, vamos dar uma olhada na Lojas Renner. A Lojas Renner, apesar de também ser uma empresa do setor de vestuário, é o benchmark. Quando a gente olha para ela no mesmo período, a receita líquida dela cresceu. E olha só que coisa, no resultado financeiro da empresa, a Lojas Renner ela tem uma receita que é o dobro, tinha uma receita líquida que é o dobro da Marisa lá em 2015. Sendo que o resultado financeiro da Renner, os encargos com a dívida, são de 105 milhões, enquanto que o da Lojas Marisa é de 150. Então ela tem o dobro de receita e um encargo menor com juros. Isso ajudou bastante a empresa também a passar por esses períodos mais turbulentos. Além, de novo, quando a gente olha aqui a margem EBIT da empresa, ela sempre conseguiu manter uma margem mais alta ali na casa dos 15%. Eu sempre gosto de frisar que essa análise quantitativa é um primeiro passo do que a gente pode observar nas empresas, mas é claro que isso aqui é o começo. A gente, depois disso daqui, realmente tem que começar a estudar o porquê que a Lojas Renner consegue ter essa margem mais alta, qual que é a diferença, quais são os públicos-alvos, se tem um efeito mais cíclico em um ou no outro, enfim, fazer realmente ali a nossa pesquisa mais aprofundada, a nossa pesquisa de campo. No vídeo de hoje eu queria agradecer a todo mundo aí pela atenção, quem puder compartilhar, deixar um like, sugestões, a gente está sempre aberto. E agradeço a atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo.